fila do INSS, né? O Instituto Nacional do Seguro Social. Uma medida provisória do governo federal, publicada ontem, criou um programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O texto do governo prevê o pagamento de um bônus aos funcionários do INSS para acelerar o atendimento às pessoas que estão na fila para análise de perícias médicas presenciais, análise documental de benefícios ou assistências administrativos e judiciais. Até o mês passado, o INSS tinha cerca de 1.800.000 requerimentos esperando análise. E a maioria, 64%, já tinha passado do tempo legal de atendimento, que é de até 45 dias. Esse programa do governo tem duração de 9 meses, prorrogáveis por mais 9 meses. Os ministérios da Previdência Social e também da Gestão vão regulamentar as metas de desempenho e também os bônus dos servidores que vão atender aí a essa população, aumentando o número, né, de pessoas por dia que vão ter esses benefícios, esses requerimentos analisados. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado previdenciário Daniel Gueiros, que já vai traduzir um pouquinho melhor para a gente. A notícia é longa, mas é o seguinte, é um programa do governo que é para tentar zerar a fila do INSS, não é isso? A grosso modo falando, para quem está em casa entender e até se animar, né? Ter uma expectativa de mudança nessa realidade de longa espera hoje para quem tem um requerimento que precisa ser analisado. Não é isso, doutor Daniel? Boa noite. Boa noite. Perfeito. Na verdade, é mais uma medida que o governo federal adota como um paliativo em relação a essas filas enormes da Previdência Social. Nós temos uma formação do que parece ser uma bola de neve. Todas as vezes em que as pessoas fazem um requerimento, seja de perícia ou de algum outro benefício previdenciário, esses requerimentos são inseridos em uma fila, e essa fila, há anos, na verdade, ela vem travada. Então, por causa disso e de outros fatores, o INSS é o segundo maior litigante do Brasil na Justiça. Ele perde apenas para a Caixa Econômica Federal. Em resumo, é tanta gente aguardando o resultado do INSS que, quando esse prazo se prolonga muito, né, existe uma ilegalidade, porque a pessoa não recebe a resposta em tempo, e ela promove uma ação contra o INSS. Acaba criando um volume gigantesco, tanto na Justiça como no INSS, e, inclusive, essa medida provisória que foi publicada ontem, ela prevê uma tentativa de zerar as filas de descumprimento de prazo judicial. Então, até aqueles prazos que estão com ordem judicial para que sejam cumpridos, vão entrar nesse mutirão para tentar reduzir essa fila e garantir que as pessoas façam a perícia ou tenham uma resposta em um tempo hábil. Agora, a marcação acontece, então, pelo Ministério da Previdência Social. Eu queria que o senhor lembrasse que teve uma mudança, né, não tão recente assim, desde 2019, no Ministério que dá conta desse sistema de marcação. Eu queria que o senhor também traduzisse isso para as pessoas, porque em casa as pessoas dizem, é a fila do INSS, é a perícia do INSS. Isso mudou, não é bem assim. O que acontece, na verdade, é que o INSS ele é uma autarquia e está vinculado ao Ministério da Previdência Social, com a nomenclatura que ele tiver em cada gestão. É o INSS quem, na prática, vai gerenciar essa marcação. Hoje em dia, os canais para agendamento de perícia são o 135 pelo telefone ou o aplicativo gov.br, que tem acesso ao meu INSS. Então, a regra é que o trabalhador ou a trabalhadora faça diretamente o requerimento ao INSS, mas cabe ao Ministério da Previdência Social gerenciar essas normas que vão tentar melhorar o funcionamento do INSS. Por isso que a MP ela vem assinada também pelo Ministro da Previdência Social. Acontece que esses agendamentos hoje, em julho de 2023, estão ficando para aproximadamente fevereiro ou março de 2024. E, nesse tempo, quem está trabalhando com carteira assinada, mas está afastado por doença ou acidente, não recebe da empresa e não tem a garantia de que vai receber o benefício depois que fizer a perícia, porque ainda há a grande probabilidade da pessoa ser reprovada na perícia médica, ou seja, o perito médico federal entender que a pessoa, durante todo esse tempo, não esteve incapacitada para o trabalho. Por isso que a medida provisória também prevê um aperfeiçoamento nessa perícia médica, para tentar evitar
que, de uma maneira equivocada, o INSS conclua que essa pessoa não estava impossibilitada de trabalhar, quando, na verdade, ela não só apresentou documentos médicos comprovando essa incapacidade, e esses documentos são indispensáveis, como também ela estava apresentando sintomas que demonstravam claramente que ela não tinha condições, ou pelo menos não teve condições de trabalhar durante esse período que ela esperou. Agora, qual é a orientação para aquelas pessoas que estão esperando há muito tempo, né, pela oportunidade da análise desses requerimentos sem sucesso? Por exemplo, ontem, na história do seu Paulo Luiz, ele conta que chegou a ter uma primeira marcação, porque o incidente, né, o fato da amputação, foi em agosto do ano passado. Ele conseguiu uma primeira marcação, um primeiro agendamento, e no dia que ele chegou, segundo ele, a médica havia faltado por um problema de saúde. Depois, em outra ocasião, quando ele retornou, chegou lá e deu com a cara na porta, não tinha ninguém para atender, disseram que só em janeiro. Então, ele realmente está encontrando sérias dificuldades para conseguir esse agendamento, que tem uma previsão para daqui a 6 meses. Veja, o problema dele começou no ano passado, por isso que já faz quase um ano que ele está esperando. Para pessoas como o seu Paulo Luiz, que estão nos ouvindo agora, que estão tendo realmente muita dificuldade, qual é a orientação? Porque essas pessoas não estão tendo seus direitos assistidos, né, pelo governo, elas estão passando necessidade. Teriam aí um possível enquadramento de conseguir um auxílio, pleitear um auxílio-doença, um auxílio por invalidez, enfim. E estão esse tempo todo amargando, dependendo dos outros para comer. É um caso de drama para muita gente. Então, qual é a orientação para essas famílias? É só ter paciência ou tem alguma outra dica que o senhor poderia dar, doutor Daniel? As orientações são as seguintes. Primeiro, a maioria das pessoas que recebem benefício recebe um salário mínimo e esse valor, como você mencionou, é utilizado para subsistência, para alimentação e a compra de medicamentos. Logo, não é possível que elas esperem até a data prevista, porque demora muito e as pessoas precisam comer. Quando há uma demora muito grande, a lei estabelece o prazo de 45 dias para necessitar uma resposta. Quando há uma demora muito grande, o cidadão pode procurar a justiça e acionar a justiça para que ela faça com que o INSS acabe com essa demora. Essa forma de finalizar a demora, ela pode vir de duas maneiras. Ou uma determinação judicial para que o INSS emita uma resposta, ou então a própria justiça promover uma perícia médica. Esses encaminhamentos, eles são dados em procedimentos distintos. A gente tenta indicar que o procedimento judicial seja a última via, mas com esse cenário caótico de muita demora, o ideal é procurar ajuda profissional especializada para saber se é possível fazer um desses encaminhamentos, ou um mandado de segurança para concluir, exigir uma resposta do INSS, ou uma ação judicial contra o próprio INSS, para que na Justiça Federal ou estadual, a depender do caso, seja realizada uma perícia médica com um médico indicado pela Justiça, um médico, a princípio, imparcial. E, se for o caso, se ficar constatado na ação judicial que essa pessoa esteve realmente incapacitada para o trabalho durante todo esse período, vai haver uma determinação judicial para que o INSS ative, conceda esse benefício. E, na prática, isso tem funcionado com muito mais celeridade do que na via administrativa, ou seja, do que no próprio INSS. Infelizmente, isso também serve como um paliativo, como um remédio imediato, mas que não comportaria o cenário em que todo mundo entrasse com a ação. Então, tem que haver também uma reestruturação do próprio INSS para poder dar conta desse volume de pedidos. E aí ele procura a Defensoria Pública? Pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar a advocacia particular, qualquer profissional que esteja habilitado para atuar nessa seara. É a DPU, é a da União que ele procura, não é estadual? É a DPU, exatamente. Existem casos em que a ação vai tramitar na Justiça Estadual, são casos bem específicos, mas o atendimento inicial seria na Defensoria Pública da União. Ok, e uma última pergunta. Quando recebe de maneira retroativa ou não? É só a partir daquele período que o requerimento é atendido? Depende da conclusão pericial. Se a perícia médica entender que a pessoa esteve incapacitada para o trabalho durante todo o período, recebe o retroativo. Mas pode acontecer do perito discordar do atestado médico, e ele tem autonomia técnica para isso, e informar que a pessoa esteve incapacitada a partir de determinado momento, e não durante todo aquele período. E aí a pessoa receberá de maneira proporcional.
Doutor, eu juro que agora é a última, porque eu já tenho que encerrar essa Não, live. Quando isso. é que essa fila começa a andar, que esse programa aí do governo começa realmente... A medida provisória já está valendo, mas na prática, quando é que esses peritos começam a atender mais pessoas? Então, na verdade, eles já podem iniciar esse trabalho. A expectativa é que nos próximos 9 meses ocorra uma redução grande desse volume, né? O prazo do programa de enfrentamento à fila da Previdência é de 9 meses, podendo ser prorrogado por mais 3. Então, o ideal é que em até um ano tudo seja resolvido. Mas não podemos esquecer que é uma medida provisória e que ela precisa passar pela aprovação do Congresso para passar a ter a vigência de uma lei, sem previsão de fim. Por enquanto, ela está limitada àquele prazo inicial de medida provisória. Doutor Daniel Gueiros, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Cidade AL. Tenho certeza que essas informações foram de grande valia para muita gente que está nos assistindo agora, pessoas que vão se encorajar, né, para ir em busca dos seus direitos, que já estão tão cansadas, massacradas, né, por essa burocracia, por essa morosidade do próprio INSS, por assim dizer, e também do Ministério da Previdência, enfim, pessoas que estão à míngua aguardando por providências, né? Obrigada e até uma próxima oportunidade aqui no Cidade. Eu agradeço.